Eu quero hoje continuar a ministração da palavra, amém? Semana passada nós falamos de uma característica da maturidade, que é o discernimento, né? Você saber discernir se é de Deus, se não é de Deus, isso faz parte da maturidade do cristão. E hoje nós vamos falar de mais uma característica, e eu quero que a graça de Deus estava sobre ele. Versículo 52. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra. Que cale-se agora a nossa carne, Senhor, todo o nosso sentimento humano, Pai, e possamos ouvir a Tua voz. Tira agora o cansaço, tira agora, Senhor, as dores no corpo, tira agora a sonolência, Pai, toda a distração da nossa mente que caia por terra e nós possamos, Senhor, sair daqui mais maduros, Senhor, ouvindo a Tua voz, Te conhecendo mais, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Bom, nós vemos aí nesse texto, né? Esse texto conta a história de quando Jesus foi ao templo com os seus pais. Eles faziam isso todos os anos, né? Porque naquela época era diferente, não tinha culto toda semana, né? De 3 vezes por semana, e às vezes tem igreja que tem cultos todos os dias, né? Mas eles iam uma vez por ano. E Jesus tinha 12 anos, e ele foi ao templo com os seus pais, como fazia anualmente. Mas, dessa vez, ele ficou no templo. E ele começou a pregar aos doutores da lei, aos fariseus ali no templo. E todos se admiraram, né? Com a sabedoria de Jesus, com o conhecimento que ele tinha da palavra de Deus, né? Com toda a revelação que ele trazia nas suas palavras. E tanto é que nesse texto foi o primeiro filme, né, inspirado, né? Filme inspirado nesse texto foi o Esqueceram de Mim, né, irmãos? Porque Jesus foi esquecido no templo, né? E ele estava lá no templo e eles voltaram, estavam no meio do caminho, cadê Jesus? Quem aqui já perdeu o filho na praia? Já perdeu o filho... Já largou o filho na igreja, né, irmãos? Tem alguns que já largaram os filhos na igreja, chegaram em casa, cadê o nosso filho? Não está no porta-malas, está dentro da igreja, né? Mas aconteceu com Jesus, não foi só você, amém? Aconteceu com Jesus, ele ficou ali, falando do Senhor. Então, a maturidade que Jesus tinha, você leu aí que ele crescia em sabedoria, em conhecimento diante de Deus, dos homens, em estatura e graça. Nós entendemos que a maturidade tem por característica crescer em sabedoria, estatura e graça. Amém? Porque eu nasci pequena, mas não continuei do mesmo tamanho, né, irmãos? Que eu nasci, certo? Tá certo que eu não cresci muito, mas cresci numa altura que eu consigo me confundir aí com crianças de 10 anos, né? Crianças hoje de 9 anos têm o meu tamanho, né? Mas todo mundo olha para mim, sabe que eu sou uma adulta, certo? Sabe que eu amadureci, eu não sou com carinha de criança, né? Não tenho isso, tá? Agora, a maturidade, ela tem essa característica, né? De crescer em sabedoria, em conhecimento. Quando a criança nasce, ela não sabe de nada, certo? Ela só sabe chorar e pedir ali as suas necessidades, né? Através do choro. Será que está chorando por causa de comida? Será que está chorando por causa que precisa trocar uma fralda? Será que está com sono? Será que está com calor? Então, você não sabe. E nem ela sabe se expressar. Porque ela não tem sabedoria, não tem entendimento, não fala ainda. Amém? E com Jesus nós nascemos de novo. E nós temos uma caminhada de conhecimento para percorrer. Você não nasceu conhecendo a Bíblia, certo? Quando você se converteu, você já sabia tudo que estava escrito na Bíblia? Não, né, irmãos? E nós estamos aí numa batalha diária de leitura da palavra, certo? Quem está comigo nessa batalha, dá um glória a Deus aí. Irmãos, que negócio é esse que eu estou atrasado? Que eu não sei. Irmão, para com isso, volta a ler.
Ai, bispa, mas é que eu perdi uns capítulos. Perdeu, irmão. Volta lá, quando a gente terminar, você vai anotar os capítulos que você perdeu e você volta a ler. O que você não pode agora você está lendo Gênesis e nós já estamos em Êxodo. E a gente já terminou, já terminamos Salmos, certo? Já terminamos Ruth. Ai, mas eu não li Ruth ainda, então eu vou voltar em Ruth. Não, não volte, irmão. Amém? Porque senão você não vai conseguir ler. Né? O plano é de leitura de 1 ano. Pode ser que você passe aí esses dias ainda, né? Um pouquinho mais, para você terminar de ler. Mas persevere. Irmãos, o conhecimento e a sabedoria são adquiridos através de perseverança. Se você parar de dirigir, o que vai acontecer? Você vai esquecer como que se dirige? Você não vai esquecer, mas que você vai ficar um bração, você vai ficar. É ou não é? Porque eu sei disso, porque eu fiquei um bração. Quando eu fiquei sem carro. Não ficou? Um bração sem carro? Por quê? Tinha hora que eu já não dava seta. Tinha hora que eu, entrava. Ai, meu Deus, essa rua. Ai, nossa, essa rua é contramão. Esqueci. Né? Não olhei. Por quê? A sua atenção já é diferente já. Então, o conhecimento, ele precisa ser adquirido e buscado todos os dias por nós. O que acontece muitas vezes é que nós paramos. Lembra que a gente falou semana passada da maturidade do leitinho materno e depois comer uma feijoada? Você vai dar para um recém-nascido uma feijoada para ele comer? Quem dá uma feijoada? Ninguém, né, irmãos? Claro que a gente gosta de feijoada, mas não dá para entregar ali para um bebezinho recém-nascido. Ele só vai tomar leite. E, de preferência, o leite materno, né? Que possui tudo o que ele precisa para a primeira infância ali. Agora, nós temos o alimento da palavra de Deus e um conhecimento que nós precisamos quando nós conhecemos a Jesus. Será que a gente não está parando nesse conhecimento? Quantas vezes já se perguntou em cultos, quem não tem certeza da sua salvação, vem aqui na frente. Irmão, você é diácono na igreja, como que você não tem certeza da salvação? O que você está fazendo? Vai, sou bispa da igreja, como que eu não tenho certeza da minha salvação? É conhecimento, é sabedoria, é buscarmos entender a palavra. Olha para o irmão que está do seu lado, diga para ele, meu irmão, o Deus que você serve é um Deus de mistérios. Mas, pode falar para ele, ele revelou esses mistérios. Amém? Através do que, irmãos? Da palavra de Deus. Se você não buscar conhecer a palavra, você vai sempre tomar o leitinho espiritual. Você vai sempre ter as bênçãos limitadas. Porque Deus não pode te dar uma feijoada. Deus não pode te abençoar com algo muito grande, muito espetacular, porque senão você vai ficar deslumbrado. Você vai passar mal. A criança não passa mal se ela comer uma coisa que é muito forte. Em épocas assim, eu já tive várias experiências de estar um calor de 36 graus, e eu, tá no shopping, tal, almoçando, né, no serviço, vamos almoçar no shopping. E eu pedi uma comida que eu nunca comi na minha vida, naquele dia, né? Vou comer aqui, camarão. Saí do shopping, aquele bafo quente. Irmão, na hora, já bateu aquele bafo quente, pronto, vou passar mal. Não dá outra. Eu não posso. Quando está um clima assim, eu preciso comer uma coisa que eu sempre como. Porque se eu comer uma coisa diferente, já era. Vou passar mal o dia inteiro. E já aconteceu comigo. Agora, por que isso? Eu me conheço. Será que a gente se conhece espiritualmente? Porque o inimigo te conhece desde a criação do mundo. Ele sabe como pegar o ser humano, certo? Porque ele já está aqui nessa terra há muito tempo estudando o ser humano. Então, quando você acorda, ele sabe a sua cara, pela sua cara, aonde ele pode te atacar. Pela sua primeira palavra, pelo seu bom dia, ele já sabe, opa, olha lá, o demônio, vai ali, ó, que ela está meia
o demônio já manda um rádio, já fala, ó, tô aqui, ó, Ana Paula tá meio estranho, hoje eu vou tirar a paz dela. Pronto, já tirou. Né? Ele já vai arquitetar já uma situação. Está muito feliz. Agora, nós precisamos entender isso. Maturidade vem com conhecimento. Quando você faz uma prova na escola, os jovens aí que estão estudando, né? E os velhos também, né? A gente sempre estuda. Mas você está lá fazendo uma prova. Você vai lembrar o que você não sabe? Você vai lembrar? Vai vir uma luz assim, Mariana. Mariana, o valor de X é 7. Vai vir essa luz? O valor de X. Né? Não vem, irmãos. Se você nunca fez aquele exercício, se você nunca praticou aquilo, você vai saber fazer? Você vai saber? Não, certo? Não, amém. Não, amém. Nós não vamos saber fazer. Então, assim, a gente precisa entender no mundo espiritual que isso também acontece conosco. Muitas lutas nós não ultrapassamos, nós não subimos um degrau na nossa vida espiritual, muitas vezes porque não somos experimentados, né? Paulo disse, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sabe o que é isso? Aprender dia a dia a viver com o Senhor. Seja no dia bom, seja no dia mau. Será que você, como servo de Deus, eu como serva de Deus, sei viver um dia mau? Sabe aquele dia? O dia espantoso, horroroso. Lembra esse filme? Quem já viu esse filme? O dia, como que é o nome? Espantoso, horrível, terrível, espantoso e horroroso. Que tudo acontece de errado na vida do menininho. Já viu esse filme? É muito legal esse filme. É um filme de criança, né, irmão? Mas é muito legal esse filme. Por quê? Às vezes você já acorda e você acorda num dia mau. Um dia que não vai ter boas notícias, irmãos. Um dia que as coisas não vão ser do jeito que você planejou, né? E você sabe ser cristão no dia mau? Eu sei ser uma serva de Deus, cristã, no dia mau? Pense aí se você sabe. Será que a gente sabe? Ou será que a gente só é cristão quando as coisas vão bem? Quando está tudo lindo, maravilhoso? Ou o dia mau a gente não sabe viver? Enquanto eu não... guarda isso no teu coração. Enquanto você não souber viver no dia mau, sendo servo de Deus, Deus não vai liberar o que Ele tem de excelente sobre a tua vida. Enquanto você não souber viver. Porque o nosso Deus, Ele é a despeito de qualquer situação, amém? Ele é Deus sobre nós. Ou será que o meu casamento só é legal quando o meu marido compra uma coisa para mim? E quando ele não compra? Quando ele está Durango Kid, né? Não tem dinheiro, Durango Kid. Não tem dinheiro. E aí? Não, aí é ruim, aí eu não quero mais. Aí não é de Deus. Não, irmãos. Nós precisamos entender e passar pelas situações sendo servos de Deus. Perseverando na oração. Agora eu te pergunto, se eu não conheço a palavra, como que eu vou orar? Crendo, você cantou aqui, né? Pedro andou sobre as águas, a pastora falou. Será que nós somos aqueles que ficam no barco? Ou nós somos Pedro que fala, eu quero viver isso aí, Jesus. Eu quero viver esse milagre. Eu quero ter essa experiência contigo. Será que a gente quer viver a experiência ou a gente fica com medo? Porque precisa ter maturidade, irmãos. Para quando Jesus vem sobre as águas, você sair andando. E você acreditar que você pode sim. Que você pode viver o sobrenatural. Pedro viveu o sobrenatural. Levante a sua mão e diga isso. Eu vou viver o sobrenatural de Deus sobre a minha vida. Amém? Mas eu preciso conhecer mais a Jesus. Pedro era lado a lado com Jesus. Pedro era esquentado? Era esquentado. Mas ele estava onde Jesus estava. Ele era ousado. Ele estava lá, ele levava a bronca de Jesus, levava a bronca de Jesus. Só você ler todos os textos.
Jesus fazia uma pergunta, Pedro já. Sabe aquelas crianças na escola? Eu era assim. Quem sabe a resposta? Deixa os outros falar, Ana Paula. Né? Às vezes não acontece isso. Né? Fala, não, eu quero falar. Né? Tem criança que é assim. Eu era assim, metidinha, né? Nas coisas. Não, eu escrevo na lousa. Eu faço não sei o quê. Tudo eu tava... Aula de educação física. Não, pode ir os outros. Eu não vou fazer, não. Eu fico aqui marcando os pontos. Né? Meu Deus, era terrível na educação física, né, irmãos? Aqueles negócios que tem que fazer ginástica olímpica. Eu gostava de ginástica olímpica. Agora, pular aquele cavalo. Para que precisa pular aquilo, irmãos? Um negócio desse tamanho. Sai correndo e pula. Meu Deus, eu dava volta assim, ó. Dava 7 voltas, professor. Ana Paula, é para pular. Eu não vou pular isso, você está louco? Vou ficar presa aí. Vou bater a cara no meio do negócio. Né? E eu não fazia, né, irmãos? Agora, aprendi? Não. Sei fazer? Não sei. Quantas vezes o Senhor propõe situações na nossa vida para que a gente aprenda, para que a gente adquira experiência, adquira conhecimento, sabedoria. Olha para quem está do seu lado, diga para ele, todo problema é um problema de sabedoria. Ué. Irmãos, a gente fez a peça ontem, e essa peça, nós tivemos um ensaio. Eu falei para eles, olha, foi a melhor peça de um ensaio só que a gente já fez na vida. Né? Mas assim, quando eu mandei no grupo, quem gostaria de fazer a peça, foram as pessoas que levantaram a mão e falaram, nós vamos fazer. Bispa, pode contar comigo, né, Léo? A Bianca, pode contar comigo. Mateus, pode contar. O Rian, pode contar. Então tá bom. Maiane, pode contar. Então vocês vão fazer. Meu Deus, bispo, você é louca. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou... A Bia, eu não sei fazer. Meu Deus, a Bia saiu daqui sendo a bruxa mais odiada, né? Pelas crianças. Meu Deus, as crianças queriam matar a Bia. Se tivesse ovo aí, tinha tacado nela aqui no altar, né? Mas fez, aceitou o desafio. E eu te falo, Deus quer dar desafios para você. Deus quer te dar... Sabe quando a gente vai aprendendo a fazer problema de matemática? E eles não vão ficando... Pedrinho tinha 5 maçãs. Ele já não é mais assim, né, irmãos? Aí é um negócio estranho lá, as perguntas que fazem. Mas assim, existe uma explicação. Só que você precisa aprender e precisa saber fazer. Deus, Ele quer que a gente entenda. Deus não quer que você fique, sabe? Nossa, eu não sei o que Deus quer falar comigo nessa situação. Eu não sei, mas eu vou saber, porque Ele deixou escrito na palavra. Amém? E Ele vai te mostrar o que Ele quer fazer. Deus sempre mostra o que Ele quer fazer, aonde Ele quer tratar as nossas vidas. Amém? Para crescer em sabedoria e conhecimento, primeiro, como é nas crianças, né? Preciso se alimentar. Todos precisam se alimentar. Lá em Isaías 49:10 diz, não terão fome nem sede, o calor do deserto e o sol os atingirá. Aquele que tem compaixão deles os guiará e os conduzirá para as fontes de água. Está passando no deserto, o sol está na tua cabeça. Diz que aquele que tem compaixão de você te guiará, te conduzirá. Amém? Para fontes de águas. O que Deus tem é sempre melhor, irmãos. Mas nós precisamos ter fome de Deus. Crente que não consegue orar, tem um demônio nas suas costas pendurado, irmão. Tem um capeta aí, você tem que repreender, é você que tem que repreender. Amém? Ai, não consigo orar. Meu Deus do céu, já manda correr hoje. Hoje, você vai mandar correr hoje. Amém? Eu lembro que nós tivemos uma ministração com uma menina da igreja. E o bispo ministrou. E eu ministrando, né? Então, porque a palavra fala, você... E o bispo, pode parar com isso. Não. O bispo já, tchum nela. Quando acabou, aí viemos para o culto, descemos, né, na ministração, aí sentamos, acabou o culto, ela veio assim, bispo, eu preciso te contar uma coisa.
na hora da oração, eu sempre fico com a boca fechada. Mas hoje, lembrei de tudo que vocês falaram para mim lá em cima. E eu comecei a orar. E eu comecei a repreender. Bispa, quando eu vi, eu já estava orando alto já. É, isso aí, minha filha. Porque o diabo vai correr quando você orar. Irmãos, é tempo de nós orarmos mais. Amém? Se alimente do Senhor, ore a palavra de Deus. Em nome de Jesus, tenha fome, tenha sede de Deus. Segunda coisa para crescer, regule o sono. Né? O que é regular o sono no mundo espiritual? Saiba descansar em Deus. Tem gente que é crente, é ansioso, não consegue dormir à noite, não consegue confiar em Deus. Me desculpa, você ainda é um bebê na fé. Você precisa amadurecer. Eu preciso amadurecer. Você tem que saber descansar em Deus. Amém? Confiar que Ele está fazendo. Porque não existe outro Deus. Porque a Bíblia fala que não há Deus que trabalhe por aqueles que nele esperam, como é o nosso Deus. Agora, você não sabe esperar, como Deus vai trabalhar? Eu não sei esperar, então Deus não trabalha, irmão. Deus fala, enquanto você não der a chave, Ana Paula, na minha mão, eu não vou dirigir o carro. Eu tenho que fazer a coisa acontecer. Se você está segurando, irmão, eu tenho uma triste notícia para te dar. Você não vai viver a bênção completa. Porque está na tua mão. Você tem que dar na mão do Senhor. Senhor, eu quero descansar em Ti nessa situação. Senhor, eu quero, colocar esse pedido diante de Ti. Saber que o Senhor cuida de mim em nome de Jesus. Amém? Regula o teu sono, irmão. Lá em Salmo 4:8 diz, em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. É o cachorro que guarda a casa. É a cerca elétrica. É a câmera. Não é, irmão, é o Senhor. Amém? O Senhor é quem te guarda. E você precisa crer nisso. Aí tem o seguinte, uma frase que eu anotei, de Jim Rohn, que diz assim, você é a média das 5 pessoas com quem mais anda. Pergunta para quem está do seu lado, com quem que você está andando? As 5 pessoas, você é a média. Né? E é verdade, irmãos. E eu posso te falar, quem você está ouvindo? Porque quem você anda é quem você escuta. É quem fala com você. É quem te ministra. O que essa pessoa fala? O que essa pessoa profetiza na tua vida? Sabe? Se eu ficar andando com uma pessoa pessimista, irmão, desculpa, eu sou a média dela, desse grupo de pessoas, 5 pessoas. Amém? E eu preciso tomar cuidado com isso. Se você quer fazer a diferença, precisa superar suas próprias limitações. E eu te pergunto, onde que você está se limitando? Aonde que você está colocando uma pedra e falando, daqui eu não vou mais. Acho que já está bom esse conhecimento. Não está bom. Lendo a palavra agora, nesses dias que nós estamos lendo, fazendo esse propósito de leitura, eu falo, meu Deus do céu, quantas verdades já passaram desapercebidas por mim na palavra. E a minha vontade é rabiscar tudo, irmãos. Rabiscar a palavra inteira, falar, meu Deus, tudo. Nossa, isso aqui é interessante, isso aqui é interessante, isso aqui é interessante, isso aqui é interessante. Meu Deus, quanta coisa, quanta revelação da palavra de Deus. Agora, se você não abrir a palavra, se você não buscar o conhecimento, se você não buscar sabedoria, você não vai adquirir. Você não vai ter, irmão. Vai dar cabeçada, vai ser limitado, amém? E o Senhor, eu estou falando de sabedoria, Deus colocou no meu coração, que assunto você gostaria de dominar? Sobre o que você gostaria de dominar? Porque quem já assistiu aquele filme... Corajosos. Quem já viu esse filme? Nós até fizemos, no ministério, quando estávamos lá no Tucuruvi, fizemos um jantar das famílias, se eu não me engano, um cinema, E um cinema
para toda a igreja com esse filme. Passamos no telão da igreja, tal. Foi muito legal, né? Esse filme. E todos os homens se comprometeram. Compramos aquele certificado, né? Igual tem no filme, de compromisso com a família. E foi muito legal aquilo. Agora, você lembra o que aconteceu para que ele tomasse aquele posicionamento de começar a ler a palavra sobre a família, sobre como ele poderia ser um bom pai, como ele poderia ser ali um bom marido, o que Deus queria dele? Ele foi atrás do pastor? Não, ele foi atrás da palavra. O pastor falou para ele, leia todos os versículos da Bíblia que falam sobre a família. Leia todos os versículos da Bíblia que falam sobre a paternidade. Estude. E eu quero falar para você, estude, irmão. Estude a palavra de Deus. Porque tem segredos espirituais, mas só para aqueles que vão atrás. Só para aqueles que buscam, amém? Aquele que busca, encontra. Aquele que pede, recebe. Aquele que bate, a porta se abre. Mas você tem que buscar. Amém? Em nome de Jesus. Qual é o assunto? Que assunto você gostaria de ter pleno conhecimento? Que assunto? Que a gente gostaria de ter pleno conhecimento da palavra. Que eu poderia te chamar e falar assim, ó, prega sobre esse assunto, porque esse assunto você domina. Já pensou? Você ser essa pessoa? Sabe como dizem, eu estava lendo um livro que uma vez ele falou sobre pessoas que conquistam, né, profissionalmente, e ele dava o exemplo de um cirurgião plástico. Ele falou, a pessoa estuda, sei lá quantos anos, 8 anos, e se forma em cirurgião plástico. E tem aquele que ele vai fazer o quê? Ele vai pôr silicone. Beleza. Ele vai ganhar ali, sei lá, quantos R$1.000? 15 mil reais para pôr um silicone. Certo? Certo, irmãos? Vocês estão aí comigo? Só porque eu falei de silicone, todo mundo já ficou, ai, meu Deus. Irmãos, por que a gente não pode falar das coisas na igreja? Né? Coisas que são normais no mundo, pelo amor de Deus. Né? Então, tem esse cirurgião, que as mulheres vão lá, e para ele conquistar, 150 mil reais, ele precisa fazer 10 cirurgias por mês. Aí ele tem 150 mil. Só que existe aquele cirurgião plástico que se especializou em reconstrução facial em caso de acidentes. Olha só. E no Brasil só tem 3 que fizeram isso. Uma pessoa que estudou além do que aquele que fez 8 anos para pôr silicone. E aí, quando há um acidente, porque existem acidentes, certo? No Brasil, há um acidente no Brasil e no mundo, o telefone dele toca de madrugada, ele atende e fala, você está aqui em São Paulo, eu preciso de você lá em Fortaleza, para vir fazer uma cirurgia, porque ocorreu um acidente, uma pessoa está com o rosto transfigurado e eu preciso que você venha hoje para cá. Ele coloca a roupa dele e ele ganha 150 mil só para fazer aquela cirurgia. Você entendeu? Ele é especialista naquilo. Ele é o melhor naquilo. E ele faz uma cirurgia para ganhar aquele valor e, claro, ter uma satisfação maravilhosa, porque ele vai ver uma pessoa restaurada, né, depois da cirurgia, coisa que o outro, que fez a mesma faculdade, mas parou ali, vai ter em 10 procedimentos cirúrgicos. Então, irmãos, eu quero que você entenda hoje que Deus, Ele quer te dar uma sede, uma fome, um desejo pela palavra de Deus, para que você se torne alguém que entenda a palavra e possa transmitir a palavra, porque o conhecimento ninguém vai tirar de você. O conhecimento você vai compartilhar. Tudo que você conhece, você não guarda para você, certo? Ninguém guarda. Um professor que guarda conhecimento, olha, eu era para eu ensinar para vocês hoje sobre isso, mas eu não vou ensinar porque é muita coisa, vocês não vão entender. Isso não existe. Até existe pessoas medíocres, né?
Só que não, o Senhor quer nos dar o conhecimento e Ele quer que esse conhecimento se espalhe para os nossos filhos, de geração em geração, que a gente possa falar livremente da palavra de Deus, sabe? Contar as histórias do Senhor, trazer a revelação do Senhor, colocar aquilo que é experiência nossa, aquilo que a gente tem vivido da palavra de Deus. É isso que Deus quer fazer com você. Amém? E Deus pode fazer isso profissionalmente também com você, como é o exemplo do cirurgião? Pode. Deus pode te dar um conhecimento além do que as outras pessoas têm e te fazer um diferencial, amém? Jesus estava entre os doutores da lei e eles o admiravam. É preciso amadurecer no conhecimento e adquirir sabedoria. Em nome de Jesus, você tem o poder de compartilhar o conhecimento e aperfeiçoá-lo. A escolha é sua, você vai crescer ou você vai estagnar. Espiritualmente falando, nós, como igreja, vamos amadurecer ou vamos ter sempre os mesmos problemas? Como pessoas, servos de Deus. Sempre que acontecer uma situação assim, assada, você vai pensar 2 vezes em continuar na presença de Deus? Não brinco mais, pega a bola é minha. Sabe aquelas crianças? Não, o joguinho é meu. Espalha lá, pega as pecinhas e leva embora para casa. Isso não existe, irmãos. Amém? Nós precisamos crescer. Então tem situações que possam aí estar afrontando a tua vida. E Deus fala hoje para você, cresce. Cresce, meu filho. Para, chega, acabou. Dá um chute na cabeça desse demônio aí, que está no teu calcanhar. Sabe, está lá. Ai, não, está me parando. Sempre a mesma coisa que está te parando. E Deus te fala, não dá mais. Conheça o Senhor. E conforme você conhecer ao Senhor, você vai avançar. Você vai crescer, você vai se desenvolver espiritualmente. Amém? A escolha é nossa. Jesus crescia diante de Deus e dos homens. E a hashtag é crescer e saber. Temos que crescer e saber naquilo que crescemos. Porque é tão legal. Eu lembro que quando o Rafael estudava, né, entrou numa escola, pequenininho ainda, e ele recebeu um caderno lá, uma apostila, e ele chegou em casa e falou, mãe, eu tenho que fazer essas lições. E eu falei, meu Deus, 10 páginas de lição, o menino acabou de entrar na escola, né? Irmãos, ele fez todas as páginas. Eu fiquei lá junto com ele. Isso, agora aqui você tem que circular não sei o quê. O que você vai fazer? E ele fez tudo. Quando chegou na escola, entregou o caderninho. A professora falou, como assim você fez tudo? A senhora falou que era o caderninho da lição de casa. Não, mas é só o que está a data aqui. O que eu pus data. E você fez todos, e agora? Não era para fazer. A minha mãe viu e minha mãe falou, nossa, quanta lição, que escola avançada é essa, né? Vamos fazer. Meu Deus, eu pegava até calculadora, irmãos. Vamos pegar aqui, vamos ver se está certo esse cálculo. Faz aí, filho, e eu vejo na calculadora se está certo, né? E eu fazendo lá junto com ele. Meu Deus, ele ficou 3 meses, irmão, sem fazer atividade. Porque a gente fez tudo num dia só, né? O desespero, né? Nossa, ele vai aprender, ele vai aprender. Meu Deus! Mas tudo porque eu não li o bilhete. Eu não li o bilhetinho que estava no outro caderninho. Fazer a página 1. Não foi, Rafa? Fez todos, irmão, todos. Mãe, tô cansado. Criança, né? Tô cansado, tô com fome. Vai, faz. A professora mandou. Tem que fazer, tem que fazer. É? Coitado do menino. Irmãos, não é isso que eu estou te propondo. Ai, hoje, bispo, eu vou chegar em casa, vou ler 50 páginas da Bíblia. Vou dormir com a Bíblia. Sabe aquele vídeo, o menininho assim, ó? Os irmãos. Oh, Deus, fala comigo, Senhor. Fala comigo. Irmão, não vai adiantar. Amém? Fique de pé no seu lugar. Vamos amadurecer, vamos buscar conhecimento. Se você está em casa e você fala isso, eu não gosto de ler. Eu não gosto de ler. Ler é chato.
Quando eu leio, eu durmo em cima do caderno, em cima do livro. Durma em cima do livro, mas leia. Para com isso. Quebra hoje essa malignidade no teu coração, na tua mente. Se você não gosta de ler, irmão, Jesus não deixou um filme, Ele deixou uma Bíblia para você ler. Amém? Ele deixou a Bíblia, é para ler. Ele podia ter feito o filme antes da Bíblia. Não, Ele fez a Bíblia antes. Então é para a gente ler, é para a gente conhecer. E todas as vezes que você abrir, todas as vezes que você se empenhar, todas as vezes que você perseverar em ler a palavra de Deus, saiba que o Senhor vai falar ao teu coração. Em nome de Jesus, feche os seus olhos.